Como a gente pode dizer o que de fato é uma decisão difícil de tomar? Por quê? Algumas pessoas, elas têm certas dificuldades para tomar decisões que à vista são fáceis, não são tão complexas, não são tão difíceis. Mas por incrível que pareça, mesmo diante da facilidade de tomar essas decisões, muitas pessoas encontram dificuldade. Então, como lidar com isso e como entender melhor a questão das decisões difíceis de serem tomadas? Bom, André, não tomar uma decisão já é uma decisão. Uau! Muitas pessoas na prerrogativa de não tomar uma decisão ficam presas no passado. Por exemplo, amar pessoas difíceis é uma decisão difícil. Amar pessoas difíceis. Todo mundo tem alguém difícil de se amar na empresa. Difícil de se amar na igreja. Difícil de se amar na família. E a gente passa a tomar decisões para amar essas pessoas quando a gente sabe que a gente também não é uma pessoa fácil de lidar. Então a tomada de decisões, ela parte a partir de um princípio de que a pessoa quer avançar. Muita gente não toma decisão com medo do que vai acontecer, porque toda decisão vai incluir um processo. Só que também traz consigo um aprendizado. Por exemplo, eu demorei muito para tomar algumas decisões na minha vida, mas a partir do momento que eu tomei as decisões que eu precisava, Sim. a minha vida começou a andar. Você acha que foi fácil para Abrão? Quando Deus falou para ele, sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai. Imagina as decisões difíceis que Abraão tinha que tomar. Ele já tinha 75 anos de idade. Ele já não era mais um jovem como eu, ele já era avançado em idade. Então ele tinha que romper com a terra, laços familiares, o lugar que ele nasceu, a cultura, a parentela, e ir para uma terra que ele não sabia de fato aonde era, porque Deus chamou Abraão, mas não deu o mapa. Uau. Às vezes Deus nos chama, mas não nos dá o destino correto, exato, localização, ele só pede para a gente sair. E aí ele vai ter que o quê? Renunciar a tudo aquilo que ele havia aprendido, abandonar o velho para acessar o novo. Foi uma decisão difícil, mas foi uma decisão que fez com que ele se tornasse o quê? O pai da fé. Existem decisões que você toma que a sua geração vai falar o que você fez. Existem decisões que você toma que você avança a sua família, retrocede sua família, ou você sai da história. Agora olha que coisa interessante, quando Abraão sai da terra dele e obedece, ele vive as promessas. Muita gente não está vivendo promessa porque tem medo de tomar decisões. E o medo limita o seu crescimento. Então é uma decisão muito difícil. As decisões da vida são difíceis, né, André? São complicadas. Por exemplo, vou dar um outro exemplo. A decisão de se afastar do abraço de alguém. A Bíblia diz que existe o tempo de abraçar e existe o tempo de afastar-se do abraço de alguém. Quem disse isso foi Salomão. Está lá em Eclesiastes capítulo 3. Segundo a faculdade de Dundee na Escócia, 20 segundos de abraço gera ocitocina, substância do amor. Quando você abraça seu filho, sua filha, esposa, marido ou quem você ama, o seu corpo produz um calmante natural chamado ocitocina que equaliza o seu corpo. É o abraço. Mário Quintana diz que não existe lugar melhor no mundo para se morar do que dentro de um abraço. Yes. É maravilhoso abraçar. Quando você abraça, você é revigorado, você é refeito. Dentro de um abraço você é acolhido. Você se expressa e recebe aquilo que você está dando. Só que a Bíblia diz que existe o tempo de abraçar, decisão maravilhosa. Só que existe o tempo de afastar-se de abraçar. Em algumas traduções bíblicas está tempo de romper relacionamentos. E aqui que muita gente não consegue tomar uma decisão difícil. Porque afastar-se do abraço de alguém inclui o quê? Dor, depressão, tristeza, solidão, ausência. De qual abraço você precisa se afastar, mas ainda não se afastou? De qual abraço você precisa se afastar, mas ainda não se afastou? De qual abraço você precisa se afastar, mas ainda não se afastou? Meu Deus. É uma decisão difícil. Quantas mulheres precisam se afastar do abraço de um relacionamento adoecedor?
Quanta gente não precisa se afastar do abraço de um pastor abusivo? Quanta gente não precisa se afastar do abraço de um amigo inimigo? Meu Deus. Mas eu tenho medo da decisão, porque toda decisão inclui um distanciamento. São decisões difíceis. Por exemplo, Davi ficou 7 dias jejuando e orando para que o seu filho com Batseba não morresse. Mas quando ele percebe que o menino havia morrido, ele vai tomar uma decisão. Qual decisão? Vou colocar uma pedra em cima do que eu não posso mais fazer viver. E vou seguir minha vida. Aí ele toma banho, ele come, ele volta para o templo, ele adora. Então são tomadas de decisões, porque tem muita gente preso a isso. Ao que morreu, ao que passou, ao que ficou para trás, ao abraço que já não equaliza mais, as dores da alma. E não consegue tomar essas decisões. Então a tomada de decisões hoje na pós-modernidade é o que vai te levar para um outro nível. Quem não toma decisões fica paralisado. Isso que você falou, eu achei assim de uma preciosidade tão grande que isso abre um espaço, abre um pretexto pra gente dizer então que tem muita gente que não toma decisão, não é nem pela dificuldade da decisão, mas sim pelo que ela vai ter que deixar. O deixar é difícil. O deixar é difícil. Por causa do apego. Meu Deus. A gente se apega com muita facilidade. O ser humano se apega com muita facilidade. Por exemplo, você pega uma mulher carente que foi machucada em uma relação, que foi traída em um relacionamento antigo. A probabilidade de ela se apaixonar de novo é muito grande. Sim. De fato vai ter um apego maior, porque ela já vem de uma maré de carência. Sim. Assim serve para um homem também. Então a pessoa se apega. Para se distanciar desse apego é difícil. Você pega, por exemplo, alguém que vem de uma orfandade. Sim. Orfandade não se limita só a pai e mãe, pode ser orfandade de amigo, não tem amigo, orfandade de família, família distante, de relacionamentos duradouros. Quando a pessoa encontra um amigo de verdade, se apega. Encontra um relacionamento, se apega. Mas a Bíblia deixa bem claro que esse tempo de afastar-se de abraçar está sujeito a qualquer pessoa. A qualquer pessoa. Yes. Yes. Por isso o evangelho, a gente não pode romancear o evangelho. Eu sempre tenho falado isso para as pessoas que congregam comigo. Não romanceie o evangelho. Quanto mais realista você for para o evangelho, menos você sofre. Porque o evangelho vai te preparar para essas cisões. Vai te preparar para ser traído e não trair. Vai te preparar para apanhar e não bater. Vai te preparar para ser humilhado e não humilhar. O evangelho vai te preparar para ser excluído e não excluir. Aí entra as palavras de Sartre. Não importa o que fizeram comigo, mas o que eu faço com o que fizeram comigo. O poder de me ofender não vem do meu agressor, vem de mim. Sou eu que dou ao meu algoz a liberdade de me ferir ou não. Estão falando mal de mim. Eu dou a eles o poder de me ferir ou não, porque eu sou o Senhor de mim mesmo. Então muita gente hoje não consegue tomar decisões difíceis porque estão presas a essas cisões. A vida é uma ruptura. Hoje você tem, amanhã você não tem.